Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou abelizado. É, isso mesmo. O técnico do Palmeiras mostra por que ele é diferenciado e revela inclusive bastidores de como estudou os seus adversários. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Sim, eu me rendi, estou abelizado. Esse técnico do Palmeiras, ele é impressionante. Ele é muito acima da média, ele é muito diferente. E que bom que a gente tem um técnico desse nível, desse quilate aqui no futebol brasileiro. Ele concedeu uma entrevista ao Seleção Sport TV, que foi um negócio, assim, se você palmeirense não assistiu, vá buscar na internet, aí deve estar no Globoplay, no GE e tudo mais, porque vale a pena. Inclusive, ele deve dar entrevista para o Jogo Aberto essa semana também, então fique ligado. Ele está em Portugal, de férias, e bateu um papo com a rapaziada lá, eu estava acompanhando hoje à tarde, e fiz questão de gravar um vídeo, porque eu fiquei impressionado. Ele falava a cada resposta, sei lá, 5, 10 minutos, e discorria, e a gente ficava assim, e eu percebi que os integrantes do programa também estavam bebendo ali, né, da sabedoria do Abel. Um cara super jovem, mas que mostra uma diferença muito grande de cultura. E assim, me perdoem, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação com os profissionais brasileiros, mas a gente tem uma diferença cultural mesmo. A gente tem uma diferença que vem da origem. E eu já gravei vídeos aqui sobre isso para tentar entender por que o Abel Ferreira chegou aqui em tão pouco tempo, mostrou por que é um grande técnico mesmo com pouca idade. Por que a gente tem os dois últimos técnicos da Libertadores portugueses em times brasileiros? Por que os técnicos portugueses são tão valorizados no mundo inteiro? E aí você vai pesquisando, se informando e vai descobrindo os motivos. E nessa entrevista ele revelou alguns deles. O José Mourinho, por exemplo, que venceu uma Champions com o Porto em 2004 e aí chamou a atenção do futebol europeu e depois treinou grandes da Europa. O José Mourinho é uma referência, já era, né? E é uma referência para essa geração de técnicos portugueses que estão espalhados pelo mundo ganhando títulos. São 30 países em que os portugueses estão trabalhando. E por que eles são tão diferenciados? Será que existe uma escola portuguesa? Não é necessariamente uma escola, mas é método. O Abel contou de uma forma muito bem humorada, ele é um cara muito bacana de ouvir, né? Bom, as entrevistas dele no Palmeiras, que são muito específicas de pós-jogo, que é onde a gente tem a possibilidade de ouvir, eu já faço questão, termina um jogo do Palmeiras, eu ligo o YouTube lá da Palmeiras TV para ficar ouvindo, porque a explicação tática sobre o jogo já é legal de ouvir, porque esclarece muita coisa, você enxerga o que está acontecendo, a forma como ele valoriza todos os atletas, a forma como você vê um time alternativo do Palmeiras jogando da mesma forma como titular, você já vê isso em pouco tempo, ele não teve nem tempo de treinar, gente. O Palmeiras teve uma semana, eu acho que foi ali do final de dezembro, início de janeiro, antes daquele jogo contra o River pela semifinal da Libertadores, onde ele conseguiu descansar um pouquinho mais os jogadores e treinar um pouco, porque desde que ele chegou ele não treinou, era jogo quarta e domingo, quase 80 partidas na temporada. Ele chegou em meio à temporada, mas o Palmeiras disputou tudo isso. Foi um calendário realmente maluco. E é muito legal de ouvir ele falando. E ele falou de uma forma muito bem humorada que quando ele casou, ele levou para a lua de mel 3 livros do Mourinho. Ele ainda era jogador, mas ele queria entender. Ele queria entender por que o Mourinho tinha tanto destaque já no futebol mundial. E a mulher dele até brincou, você acha que você veio fazer o que aqui na lua de mel? Você acha que você vai estudar? Você tem outros compromissos aqui. E ele falou brincando, né, que ele leu 3 livros do Mourinho para entender como o Mourinho pensava sobre futebol. Antes de jogar contra o River, ele leu um livro do Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. E no livro ele descobriu algumas questões táticas que o River usava, que o Gallardo adotava inclusive, para ele poder tentar sair disso. E aí ele até revelou de uma forma até bem específica que ele percebeu que se ele conseguisse por dentro fazer com que o time dele tivesse mais espaços, ele conseguiria mais êxito. E aí o Palmeiras faz aquela vitória de 3-0 em Avejaneda, uma vitória que entrou para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vejam só.
Ele diz que leu, ele e a comissão técnica leram o livro do Gallardo para que eles pudessem tirar tudo, pudessem absorver tudo o que fosse possível para um jogo decisivo. Aí ele mostra, cara, na entrevista um livro do Tele Santana. Olha isso, cara. E aí a gente vai olhar a bibliografia de técnicos brasileiros porque ele diz que essa foi a primeira medida dele. Ele diz que fez 3 reuniões com o Palmeiras, estava lá no PAOK da Grécia, foi procurado e tudo mais. E aí alguém da comissão falou, ó, Palmeiras é um dos grandes do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil. Aí ele, é muito fácil hoje, né? Você liga para alguém, faz uma pesquisa, você vê que o Palmeiras tem uma estrutura diferenciada, tem um investimento e tudo mais. E ele, ao perceber isso, pensou, bom, agora eu vou entender como trabalhar, então vou na bibliografia. E a gente não tem isso. Nós não temos, com exceção aí do Tele, e até me fugiu assim de outros técnicos brasileiros que tenham escrito livros e tenham relatado não só a biografia, o seu currículo e tudo mais, o Tite tem uma biografia, né? Mas eu digo o jeito de jogar, a trajetória de uma temporada, por exemplo, de estilo de jogo, conceito tático. Não temos isso. Portugal tem. O Abel Ferreira, com 25 anos, ele já tinha curso de técnico. Quando ele se aposenta com 33, ele já era um técnico formado, ele já tinha licença para trabalhar e já estava colando no treinador dele, onde ele trabalhou com o Paulo Autuori, trabalhou com outros grandes técnicos portugueses, do tipo assim, como é que funciona aqui, ali e tal. O cara ele já começou uma carreira, ó. E hoje a gente até tá vendo, né, alguns técnicos da nova geração mais estudiosos. Mas demora, né? Demora. A gente ficou muito tempo no vamos que vamos para dentro deles, e motivação, e futebol brasileiro é o pentacampeão do mundo, e nasce Neymar aqui, Robinho, Gabigol, Pelé, não sei o que, Navarro, Ronaldinho Gaúcho, Romário, nasce na várzea aqui, bota para jogar e tá tudo certo. A tática é secundária. E o futebol evoluindo. Como conceito, como estratégia. E os portugueses entenderam isso. Os técnicos argentinos também, aqui do nosso lado, que inclusive tem destaque na Europa. E os brasileiros foram ficando para trás. E eu falo isso de forma geral, não estou menosprezando os nossos profissionais, mas é uma questão cultural também, de um cara que se preparou para estar onde está. Foi uma entrevista espetacular, ele revelou bastidores assim da negociação dele com o Palmeiras, de como ele conseguiu vencer, né, mesmo sem ter títulos na carreira, e ele disse que ouviu isso quando chegou no PAOK da Grécia, por exemplo, mas vinha de um Braga em que ele conquistou a melhor campanha da história do Braga, um 4º lugar no Campeonato Português. Então, será que a gente tem que olhar só títulos? E aí, cara, ele dá uma explicação sobre processos, que é um negócio maravilhoso. Porque aí ele falou sobre o jogo posicional, que depende do adversário para você encaixar a tua marcação, seja num jogo posicional, seja numa marcação por zona, seja num jogo mais de mobilidade. Claro, né? Você não pode simplesmente te abraçar num conceito e aí o teu adversário joga diferente ou aprende como driblar essa tua estratégia e você vai manter aquilo até o final. Esse repertório ao longo do jogo você precisa ter. Mas ele fala que o processo dele de trabalho, ele vai se mantendo. Por quê? Porque mesmo ganhando ou perdendo, você precisa acreditar no teu processo. Você precisa acreditar no teu trabalho. Que é dali que sai o resultado. E em vários momentos ele diz que mesmo quando o time perdia, calma gente, isso faz parte, né? A gente não pode ficar mudando a forma de jogar só porque o resultado não veio. Se você acredita naquele resultado, naquele jeito de jogar, você tem que mantê-lo realmente. E aí tinha do meu amigo André Hernan, tinha uma placa atrás com A, E, I, O, U. E aí ele falou, ele usou uma analogia falando o seguinte, essas letras que estão ali atrás, que são vogais, elas fazem parte do abecedário, como ele falou, do alfabeto, né? Para você ler e escrever. Não é porque um dia você vai juntar essas palavras, você vai se engasgar ou você não vai conseguir falar, que você vai rasgá-las e jogar fora. A forma para você aprender a falar, aprender a ler e a escrever são com essas letras. Então o processo não pode mudar, mesmo que um dia você não consiga juntá-las. Elas são inegociáveis. Aquelas letras ali, elas fazem parte do alfabeto. E é com elas que você vai falar. Cara, eu fiquei assim, putz, é verdade, cara. Você tem um processo para chegar até um resultado, ele pode não acontecer. Por
inúmeras variáveis. O futebol tem essas aleatoriedades e você tem que saber lidar com elas, mas você precisa acreditar no processo. Então, olha, foi uma aula assim de carisma, simpatia, conteúdo e de um cara que está muito pronto para fazer história, mais ainda, no futebol brasileiro e mundial. Eu até acho que vai ser difícil, e não tô zicando nada, tá, gente? Mas vai ser difícil o Palmeiras segurar esse profissional. Porque, obviamente, ele já deve estar chamando a atenção da Europa, né? Porque chegou aqui em muito pouco tempo, assim como o Jorge Jesus, e conquistou o que está conquistando, e ainda tem Recopa pela frente, Supercopa. Ele vai ter um cartaz muito maior na sua terra natal, seja em Portugal ou seja no futebol europeu. Então, tomara que o Palmeiras consiga segurá-lo por mais tempo, porque para nós, futebol brasileiro, vai ser muito bom ter esse cara por perto. Sim, estou abelizado. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!